Nesse bloco do programa eu recebo mais uma vez com muito prazer o Dr. Sérgio Paulo Almeida Bueno de Camargo, ele que é nosso amigo, cardiologista conhecidíssimo, né, sempre muito preocupado em levar orientação a toda a população, né, porque todos sabem que hoje as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam, não no Brasil, mas no mundo, né? Dr. Sérgio, mais uma vez, vem aqui conversar conosco. Tudo bem, doutor Sérgio? Muito obrigado, Pedro, pelo seu convite e pelo espaço que você nos abre no sentido de divulgar aspectos importantes na prevenção das doenças cardiovasculares. A gente sabe que em medicina a palavra mais recomendada é realmente prevenção, né? Esse bate-papo que eu vou ter com o Dr. Sérgio hoje, um pouco diferente dos anteriores, né? Várias vezes que nós já convidamos o Dr. Sérgio para vir aqui, ele é um pouco diferente porque nós temos imagens, né, de um trabalho muito interessante que foi realizado no último final de semana na Praça das Bandeiras e que foi uma parceria da SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, e também, né, do primeiro comando da artilharia antiaérea, que estiveram simulando e exercitando as pessoas, né, que por lá compareceram a realizarem, né, a tão famosa massagem cardíaca que pode salvar muita gente. Daqui a pouquinho vamos colocar essas imagens no ar. Antes eu quero falar sobre alguns dados com o Dr. Sérgio. Eu falei que hoje a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo. A gente tem alguns dados, né, Sérgio, de números que infelizmente ocorrem, em especial no Brasil, que superam a soma de várias outras incidências que causam óbito, né, Sérgio? Não, sem dúvida, Pedro. As doenças cardiovasculares seguem sendo a primeira causa de morte no mundo, né? E hoje está em torno de quanto por ano, Sérgio? Desculpa. Olha, eu acredito aqui em parada cardíaca, morte súbita, em torno de 300 a 350 mil. Por ano? Por ano. Então, acredita-se que a cada 2 minutos, um paciente vem a falecer em parada cardíaca, morte súbita. Esses números nos deixam preocupados, Pedro, porque enquanto que nos países desenvolvidos a incidência das doenças cardiovasculares encontra-se já em declínio, nos países em desenvolvimento, particularmente no Brasil, estão aumentando. Ou seja, a previsão em países desenvolvidos, o acréscimo se situaria em torno de 3 a 5%. No nosso país, estima-se que de 10 a 15%. Ou seja, Pedro, não vai haver recurso para atender esse número de pacientes que estarão à porta dos hospitais. Comentando aqui com o nosso secretário de saúde e com a diretoria regional, falei, não adianta nós estarmos construindo hospitais. Quer dizer, o Miguel Couto já dizia que o hospital são verdadeiros monumentos à doença, né? Sim. Nós temos que atuar na prevenção das doenças cardiovasculares. Agora, esse ponto que hoje, como você bem falou, nós não vamos falar em prevenção, né? Nós estamos falando em morte. Em morte, e o morto não tem prevenção, ele perdeu a chance, né? Esse projeto que foi feito junto com o Exército Brasileiro, através do nosso amigo General João Chalela Júnior, surgiu em função de um dado do DataSUS, que coloca a nossa região como a região com maior incidência de morte por infarto agudo. Essa? A nossa região, a região metropolitana, ela se situa, pelo último dado do DataSUS, como a região onde o infarto mais mata. Tem alguma justificativa? Ou seja, é isso que está. Por isso que surgiu esse projeto. Nós identificamos que, não que nossa região tenha mais infarto, a nossa região tem a mesma taxa de infarto das demais regiões do Brasil. O que ocorre é que a morte aqui é mais frequente. Ou seja, a população está menos preparada para socorrer. Isso daí. Então, o que ocorre? A cadeia de atendimento do paciente com infarto está falha em algum ponto, né? Desde o recebimento, desde o retardo no diagnóstico do infarto, retardo no início de atitudes de tratamento, porque hoje o tempo do infarto ao início do procedimento é fundamental na sobrevida. Que hoje nós temos recursos, o infarto o que é? A oclusão da artéria.
E hoje, Fechamento da artéria. um trombo que fecha a artéria e não irriga o coração. Normalmente com E dúvida, hoje, né, hoje nós temos medicamentos injetados no músculo do paciente, nós temos catéter que permite a desobstrução da artéria. E quanto mais precocemente for instituído esse tratamento, maior a sobrevida. Através disso, nós elaboramos uma série de medidas no sentido de reduzir essa mortalidade. Onde a primeira medida realmente foi essa de adotarmos treinamento em ressuscitação cardiopulmonar. Normalmente, uma parada cardíaca, segundo levantamento, pesquisa, ela ocorre, na maioria dos casos, em 86% dos casos, em ambientes não hospitalares, né? O que infelizmente não é o ideal, né? Logicamente, mas ninguém escolhe a hora de ter uma parada cardíaca, né? E um dado que eu acho impressionante é que em um local onde tenha o desfibrilador e tenha também uma pessoa habilitada para fazer a massagem cardíaca, a possibilidade de sobrevida, a possibilidade de recuperação desse paciente sobe de 4% para 60% a 70%. Ou seja, é muito importante essa ajuda. É muito importante, é um aumento significativo, abrangendo um número expressivo de pacientes. Né? Eu quero que vocês observem, e aí eu vou comentando com o Dr. Sérgio aqui, qual é a reação das pessoas. Foi uma simulação muitíssimo interessante, né? Promovida por uma entidade também, né, que faz esse tipo de divulgação para que as pessoas possam aprender, não é, a ter a iniciativa de fazer a massagem cardíaca, e as reações são as mais inesperadas possíveis. Né? Eu vou colocar no ar agora, nós vamos comentando em cima dessas imagens. Escolher uma pessoa bem obesa, já que é uma característica mesmo de quem tem tendência. Foi escolhido um personagem aí com todo o perfil de um paciente de alto risco cardiovascular. Né? Em geral, é um paciente hipertenso, obeso, você vê o pescoço curto, deve ter diabetes, né? Estava agitado, entrando num aeroporto e falando no telefone, e daqui a pouco entra em parada cardíaca. Você vê que as reações são as mais inesperadas, né? Olha só, ele caindo, né? E aí, olha lá, muita gente se afasta, procura fingir que não está acontecendo. A postura desse cidadão que passou. Veja que ele foi, imediatamente ele virou o rosto, não querendo, como você falar, não é comigo, não é meu pai, não conheço, né? E essa atitude é que nós vemos normalmente, né? Falta de atitude ativa. Não é nem por maldade nem nada, acho que é um pouco de susto, né? Não, é falta de treinamento. O depoimento dessa moça, que é enfermeira, olha só como até profissionais de saúde às vezes estão equivocados, né, Sérgio? Ela procurou pulso. Exatamente, ela foi atrás, ela teve algumas atitudes aí que nós não recomendamos. Quer dizer, primeiro que ela não viu a real presença de consciência do paciente, né? A primeira medida é você identificar a ausência de consciência, né? A segunda medida é você pedir àquele que esteja passando do seu lado, apontar para ele e falar assim, diz que 192 SAMU. E inicie imediatamente a ressuscitação, independente de pulso ou não pulso, porque o relógio, o cronômetro está correndo contra a vida do paciente. A ideia é difundir, né? E daí a importância desse seu convite, Pedro, porque o objetivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia é divulgar ao máximo à população leiga a existência e a necessidade desse tipo de atuação. Ou seja, isso não é responsabilidade de médico, isso não é responsabilidade, é uma responsabilidade de qualquer cidadão. Que fique bem claro esse aspecto. A nossa região foi apontada como a primeira causa de morte por infarto no Brasil. Então nós temos que mudar esse cenário, né? E esse cenário só vai ser mudado com medidas como essa que você está propiciando a nós cardiologistas. Deixa eu colocar no ar, né? Eu estou batendo papo com o Sérgio aqui, estamos colocando já no ar algumas imagens desse dia de treinamento, né? Que é chamado de TECA. Esse TECA é o TECA-L, né? Que é para leigos, né, leigos, Sérgio? Tem 3 categorias. O L que é para leigos. I que é intermediário, que é para profissionais da área de saúde, enfermeiros, odontólogos, enfim, nutricionistas. E o TECA avançado. TECA é treinamento em emergência cardiovascular. Esse é um projeto desenvolvido
através do Dr. Manuel Canezin, que é diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia, hoje candidato e, se Deus quiser, futuro presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nosso amigo que esteve no evento. E foi adotado na Europa. Esse treinamento que hoje nós criamos no Brasil foi adotado na Europa como padrão de atendimento populacional. Durante todo o sábado, vocês estão vendo as imagens, né? Equipes credenciadas, equipes especializadas, né? Fizeram esse tipo de treinamento em turmas de 50 pessoas, né, Sérgio? Sim. Em turmas de 50 pessoas, um período ali de mais ou menos 40, 50 minutos, e foram várias turmas, o total deu mais de 900 pessoas que tiveram esse treinamento. Agora eu quero colocar, né, no ar a palavra, né, do Manuel Canezin, ele que, como eu disse, veio representando a Sociedade Brasileira de Cardiologia. A importância desse evento é muito grande, porque o envolvimento de treinamento do Exército, que é o setor da população, o setor de uma entidade que está junto à população, e treinando o Exército, esse Exército consegue treinar a população. E treinar a população aqui em Santos também. E o que acontece com a parada cardiorrespiratória? É uma das principais causas de morte hoje no Brasil. De 200 a 300 mil pessoas têm uma parada cardiorrespiratória. E o que salva vidas é a compressão do leigo. Ou seja, a população precisa saber iniciar essa compressão no peito, porque sem essa compressão inicial, nos primeiros 3 minutos, não adianta, de pouco adianta o médico chegar depois ou essa pessoa ser levada para o hospital. Então, o envolvimento da população, que países desenvolvidos, né, a Europa, os Estados Unidos, já constituem processos desses. No Brasil, nós estamos muito aquém de um processo desse. Então, é um dever da Sociedade Brasileira de Cardiologia fazer esse tipo de treinamento com a população e não somente treinar os médicos. E o envolvimento do Exército nesse processo é fundamental. Então, o que a gente quer, esse é um primeiro evento no Brasil, está sendo um primeiro evento no Brasil com o Exército, e nós queremos que o Exército possa transmitir isso para o resto da população brasileira. Bom, deve ser o próximo presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Seguramente. Nós estamos... O Manuel Canezin é uma pessoa que é um entusiasta. Para você ver uma ideia, ele veio... ele estava em um congresso de cardiologia, ele estava presidindo um congresso e saiu, desceu a serra, veio aqui, e quando ele viu a estrutura, ele ficou emocionado. Seguramente, se vier a se tornar o nosso presidente da SBC, fará uma belíssima gestão, sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida. Olha, eu vou fazer um intervalo rapidinho e na volta eu vou mostrar para vocês esse aparelhinho que está aqui ao lado do Dr. Sérgio, que salva vidas. Intervalo de 2 minutinhos e nós voltamos. Não sai daí.